Bom dia a todos, começa agora mais um Morning Call da Empire Capital, hoje dia 4 de junho de 2024. Vamos começar falando dos principais destaques do pregão no dia de ontem. Ontem a gente teve o Ibovespa fechando o dia com queda de 0,05%, mas no ano, apesar de ontem a queda ter sido menor, no ano a gente tem aí o Ibovespa com uma queda de 9%, puxado principalmente por esse cenário mais incerto, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Ontem, a gente teve esse resultado sendo puxado principalmente por empresas mineradoras em função da queda expressiva do preço do minério de ferro lá na China. Isso que aconteceu mesmo com os dados PMIs, que são dados antecedentes de atividade lá da China para o setor industrial, terem vindo mostrando expansão da atividade econômica. A gente também teve a divulgação desses dados lá nos Estados Unidos e por lá esse dado ele veio abaixo das expectativas e também abaixo de 50, ou seja, indicando contração do setor industrial. É claro, apesar disso, dá uma perspectiva de que a gente possa ter um início de queda de juros por lá mais perto do que se espera atualmente, que é mais para o final do ano. Isso trouxe ali uma expectativa mais negativa no que diz respeito à atividade econômica como um todo, e isso acabou refletindo nos mercados de ações por lá. Hoje a gente continua com os mercados em queda, então terça-feira mercados abrindo com as bolsas em queda, o Eurostock está caindo 1,2% e os futuros do S&P e do Nasdaq estão recuando 0,6%, e na Ásia a gente teve o Nikkei retraindo 0,2% e Xangai subindo 0,4%. Importante notar que a gente também tem uma queda bem expressiva no preço do petróleo caindo ali cerca de 6%, depois que a gente teve reunião da OPEP e eles divulgaram aí que para frente eles veem redução nos cortes, o que significa mais oferta à frente e por isso então essa queda. Vamos falar já de hoje aqui no Brasil. A gente já começou o dia com a manhã bastante movimentada, tivemos divulgação do PIB do primeiro trimestre agora de 2024 e ele veio com alta de 0,8% em comparação com o trimestre do último trimestre do ano passado. O resultado que veio levemente acima das expectativas eram de alta de 0,7%. Importante a gente notar que pela ótica ali da produção, os principais destaques foram serviços e agropecuária. Serviços aí veio com alta de 1,4%, enquanto a agropecuária teve alta de 11,3%, e por outro lado a gente teve ali o setor industrial praticamente estável com queda de 0,1%. Já pela ótica das despesas, continuamos com o consumo das famílias crescendo, uma alta de 1,5%. Notícia positiva é que a gente teve um aumento da formação bruta de capital fixo, ou seja, investimentos no país. A gente teve uma alta de 4,1% e estabilidade nas despesas de consumo do governo, Só lembrando tudo isso em comparação com o último trimestre do ano passado. A gente também teve ali tanto o aumento das exportações quanto das importações, mas tivemos um aumento maior das importações, o que também indica a atividade econômica forte aqui no país. Então esse era o principal destaque, A gente continua repercutindo aí, observando ao longo do dia uma análise mais detalhada sobre essa divulgação. E aí é importante notar também que a gente finalmente às 10 horas vai ter entrevista coletiva ali da Receita Federal, onde eles vão apresentar detalhadamente a medida de compensação da desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores de municípios, algo que a gente já vem comentando aqui, que é aguardado desde a semana passada. Então essa coletiva acontece às 10 horas e também eles devem trazer mais detalhamentos do segundo texto da reforma tributária. Então agenda política por aqui agora de manhã também bastante movimentada. Lá fora, destaque nos Estados Unidos, a gente já começa com dados de emprego às 10 horas, A gente tem ali a divulgação dos JOLTS de abril e por lá a gente também vai ter dados de setor industrial, encomendas de fábricas e também dados finais de encomendas de bens duráveis. Mas principal destaque, então, o início dessa divulgação de dados de emprego que acontecem ao longo da semana. Por hoje era isso, um bom dia a todos, até amanhã.